Olá, o meu nome é Gustavo. Eu e o Gabriel Korchak, nós vamos estar fazendo um trabalho da GAG 176 e o nosso trabalho é fazer o posicionamento de defensivos para a cultura do milho. Meu nome é Gabriel e hoje a gente vai estar vendo principalmente o posicionamento dos herbicidas, mas para isso a gente precisa ter uma visão geral do conteúdo da planta em si. E a gente vai estar falando das principais pragas, ou seja, os insetos que afetam essa cultura, as plantas daninhas também e as doenças. Logo após, a gente vai falar a nossa recomendação, nosso posicionamento diante a esses problemas e no final, umas considerações finais. Agora, uma visão geral da cultura. Nós estamos trabalhando com o milho, então é uma planta que possui uma população baixa se relacionado a plantas como leguminosas. Então, a gente tem 60 mil, 70 mil plantas no hectare. Então, são plantas que a gente não pode perder, porque senão vai afetar significativamente a nossa produção por hectare. E graças a isso, a biotecnologia vem avançando muito. Nós já temos diversos eventos de biotecnologias, que são organismos geneticamente modificados, para ajudar no nosso manejo. Um desses, por exemplo, é o GNRR, que é resistente ao glifosato. Isso vai dizer muito nosso manejo daqui para frente. Um outro evento, por exemplo, é o GNBT, que vem da bactéria Bacillus turgiensis, e graças a isso o inseto ele pode morrer, porque o seu intestino é mais alcalino, então ele se liga à parede intestinal do inseto, fazendo que quando ingere essa substância, esse gene, ocorre um vazamento intestinal e esse inseto morre devido a isso. Então a gente tem uma perda qualitativa, uma perda quantitativa devido a pragas, a doenças, que a gente pode sim evitar a biotecnologia, mas muitas vezes a gente vai ter que fazer sim um manejo de herbicidas, inseticidas e fungicidas. Senão a gente vai ter sim essas perdas, tanto qualitativas quanto quantitativas. E agora a gente vai estar falando sobre os insetos que afetam essa cultura. A gente divide em três categorias, que são as pragas das raízes, dos colmos e das folhas e espigas. A gente também tem, na verdade, as pragas de armazenamento, mas para esse trabalho de posicionamento de produto, a gente achou viável dividir nesses três tópicos. Primeiramente, a gente vai falar sobre pragas das raízes. O primeiro que a gente tem é o percevejo castanho. Ele, tanto as ninfas quanto os adultos se alimentam da seiva da planta logo na raiz. Então, a gente precisa de um monitoramento constante, em média de 24 a 30 percevejos por metro linear, já exige um controle. A gente pode usar um controle cultural, como rotação de culturas, ou até um controle físico, como aração, gradagem profunda. Mas também o controle químico é muito bem-vindo. A gente pode usar organos fosforados no controle dessa praga, tanto quanto neonicotinoides. E tanto esses dois a gente pode também aplicar no tratamento de sementes. Assim vai ter uma atuação direta nessa praga. Os corós são outro exemplo disso. Porém, a gente normalmente fala corós, só que são diversas famílias, diversos gêneros de insetos. E o controle é basicamente o mesmo do percevejo castanho. A gente tem um certo monitoramento, então se a gente enxerga ele dentro em covas, em buracos na plantação, na lavoura, já exige um controle, tanto com organos fosforados e neonicotinoides também matam. E o angorá também é a mesma coisa. A fase larval dele é o principal problema. Então, um bom tratamento de sementes com alguns produtos como o Standard Top já são excelentes para o controle dele. E agora eu vou estar falando sobre as pragas do colmo da planta. Essas pragas em si têm um sério problema, porque elas atacam normalmente nas fases iniciais do milho, onde ele ainda está frágil, ou seja, ele ainda não lignificou o colmo. Então, essas pragas têm fácil acesso à seiva da planta. A primeira praga que eu vou estar falando é a lagarta elasmo. Ela se multiplica melhor, ela cria mais insetos e larvas em ambientes mais secos. Então, no cerrado brasileiro, ela causa um grande problema. Essa praga ela pode ser controlada de várias maneiras, mas a maneira química que normalmente é controlada pode ser por meio de acefato, por exemplo,
ou até um piretroide se ela estiver em fases iniciais, ou também reguladores de crescimento, que atuam especificamente na equidise desse inseto, ou seja, vai impedir que ele evolua de íster para os ísters maiores. Um outro problema é o percevejo barriga verde. Ele ataca tanto a folha, tanto o colmo. No colmo, ele vai injetar toxinas que vão amarelar e impedir o transporte do xilema da planta até a parte superior. Ele pode ser controlado com neonicotinoides. Um exemplo disso é o engeopleno, que tem como princípio ativo o tiametoxan e um piretroide, que é a lambda-cialotrina. Outro grande exemplo é a lagarta rosca. O problema dela é que ela derruba a planta. Em vez de comer as partes superiores, ela só derruba e deixa, e parte para outra. Ela também pode ser controlada por reguladores de crescimento da equidise, como, por exemplo, o Mimic. Agora tem as pragas da folha e da espiga. Essas são as pragas principais da cultura e que, se não manejada de maneira adequada, pode causar grandes danos econômicos. A primeira praga nós temos é a Spodoptera frugiperda, a lagarta do cartucho. Ela é atualmente a praga principal da cultura do milho. Ela se aloja dentro do cartucho a partir de V3, de V4, mas antes disso ela já pode causar problemas. Ela pode ser sim controlada por biotecnologia, como é o caso do GNBT, porém isso são para as fases de pequeno íster, ou seja, quando elas têm um tamanho bem pequeno. Após isso, apenas inseticidas como carbamatos, fosforado, organosfosforados, ou até reguladores de crescimento, como é o caso do Mimic, que vão atuar na equidise dela. A lagarta da espiga é uma outra praga, que é a Helicoverpa azea. Essa praga ela costuma migrar de outras culturas para o milho. Antigamente não era tanto um problema, porém hoje em dia ela causa sérios problemas à cultura se não manejada. Nós temos também a cigarrinha do milho. Essa é uma praga muito importante na cultura, já que ela vai fazer umas picadas para succionar a seiva da planta. Com isso, ela pode transmitir vírus e bactérias, que são os molecutes, que vão causar o enfesamento, tanto vermelho quanto pálido. Assim, a planta vai necrosar e perder muito a sua produtividade, podendo até perder 80% da produção em um hectare. Então, ela precisa sim ser manejada. O principal mecanismo de ação nos inseticidas que a gente pode usar na cigarrinha são os neonicotinoides. E agora, após muitos estudos e relatos de produtores e de empresas, a gente consegue sumarizar as pragas em um calendário. No milho, a gente já sabe, a gente tem uma ideia de quais serão as pragas que vão atacar em quais fases. Não que antes não ataque, mas principalmente nessas fases são onde ela mais tem a infestação. Então, a partir disso, a gente já consegue fazer um manejo adequado para isso. Em relação às plantas daninhas, é fundamental realizar o manejo de forma eficiente dessas plantas para evitar essa competição com a cultura do milho. Então, fazer esse manejo de forma preventiva, né, antes mesmo da semeadura, é muito importante. E após a semeadura, fazer esse manejo já com a cultura em campo, para evitar essa competição. E costumamos dizer que o período crítico para o milho varia ali de 20 a 58 dias, que equivalem aos estádios fenológicos de V3 até V14. Então, para você fazer esse manejo, é muito importante conhecer os herbicidas que você está trabalhando, o mecanismo de ação, né? Como que eles atuam, se ele é inibidor da fotossíntese, inibidor da divisão celular, se ele é sistêmico, se ele é de contato. São estratégias que podem ser utilizadas, né, para fazer o posicionamento de como vai ser realizado a aplicação desses herbicidas. Sobre as principais plantas daninhas, nós temos várias, seja de folha estreita ou folha larga, que acaba afetando a cultura do milho. Algumas das principais aqui que nós trouxemos é o capim amargoso, pé de galinha, capim pé de galinha, a bulva, o picão preto, dentre outras culturas, dentre outras plantas que vão estar afetando. Então, fazer esse manejo é fundamental. Já em relação a doenças, nós vamos estar abordando aqui inicialmente doenças foliares, podridão do colmo e podridões da espiga. Em relação às doenças foliares, temos algumas muito importantes, né, que causam bastante prejuízo para o milho. Em relação a fungos, temos
a ferrugem comum, a Puccina sorgue, a ferrugem branca, Puccina polissora. Tem também os enfesamentos, né, que são causados pelos molicutos. Então, são doenças também muito importantes de ser levadas em consideração. Mancha branca, cercosporiose ou mitosporiose. Então, buscar reduzir a pressão desses patógenos é fundamental, seja buscando por grupos químicos que atendam a necessidade naquele momento, seja os triazóis, as estrobilulinas, as benziamidazóis também. Então, hoje em dia no mercado temos bons produtos aí para culturas, principalmente milho e soja, temos muitas opções. Os produtos Orquestra da BASF, Nativo da Bayer. Então, saber trabalhar com esses produtos aí é fundamental para garantir a melhor produtividade da cultura. E agora a gente tem nossas doenças de como. Essas são doenças de difícil controle na cultura do milho, já que normalmente os esporos já vão estar no solo. Então, às vezes, um controle cultural ou de evasão seja até preferencial em algumas situações. Porém, o controle químico em si consiste no tratamento de sementes com fungicidas. Como primeiro, a gente tem a fusariose, ela está nas fases iniciais da planta, porém ela pode ir até o final se não contida. Sendo que se você não amostrar, não ver que está ali, pode ser e comprometer futuramente a cultura como um todo. Nós temos também a fusariose e a diplóide. Elas também são doenças de como e que têm que ser analisadas nas fases iniciais. Ou seja, assim que o milho já começa a nascer, a gente já tem que ver se existe ela ou não. Por isso que, mais uma vez, o tratamento de semente é o melhor controle químico para elas. E agora as doenças de grãos, que também afetam muito a nossa cultura em aspectos qualitativos e quantitativos também. A primeira que a gente tem é a estenocarpela, que é a podridão branca. Ela é uma doença de ciclo mais avançado, ou seja, assim que o milho encher o grão, normalmente ela tem a sua presença, porém ela entra na cultura lá no começo. Então a gente tem que fazer um controle mais antecipado. Os principais produtos que controlam ela são as misturas de triazóis com estrobilulinas. Essas são que têm os melhor controle. E a gente tem a podridão rosada, que vem lá do fusário, ou seja, ela é uma doença que começa no solo, só que ela vai apresentar esse sintoma na fase mais tarde do milho. Então a gente precisa daquele controle que anteriormente eu comentei, que é do tratamento de sementes. Porém, após ela ter infectado, a gente ainda pode fazer alguma coisa mais protetiva, um controle mais protetivo da cultura com carboxamidas, ou às vezes até um multissítio. Porém, ele não vai ter efeito curativo, ou seja, ele não vai limpar a planta, limpar o grão disso, apenas proteger e impedir o avanço da doença. E agora a gente vai de fato começar o nosso posicionamento. Primeiro a gente vai falar dos inseticidas. É um pouco complexo e difícil de fazer um posicionamento de inseticidas sem antes monitorar e amostrar quantos insetos tem. Isso porque a gente precisa que esse inseto chegue no nível de controle para que seja justo uma aplicação química. Mas, a fim desse trabalho, a gente pegou os principais insetos que atacam essa cultura, então a gente vai falar os principais produtos e posicionamentos que a gente vai usar. De primeira, a gente tem a primeira aplicação, que é o Carateseon, ele é um pretroide com a molécula lambda-cialotrina, e a gente vai aplicar ele junto à dessecação. Com ele, a gente não vai esperar aquele controle excelente, até porque a pressão de insetos possivelmente vai ser baixa, porém ele é um produto bem barato, em torno de 17 a 20 reais por hectare. Então é bem válido aplicá-lo nessa fase. A segunda aplicação vai ser o angiopleno. Ele é um neonicotinoide mais piretroide, é o tiametoxam mais a lambda-cialotrina, e o nosso alvo com ele vai ser os insetos sugadores. Então, os percevejos, as cigarrinhas, por mais que a cigarrinha seja mais problemas nas fases tardes do milho, a gente já tem que fazer sim um controle dela. Junto com isso, a gente vai aplicar o Mimic, que é um regulador de crescimento. O nosso alvo aqui vai ser principalmente Spodoptera frugiperda. Então, ele vai impedir com que ela evolua de Inster, já que o AI que diz dela não vai estar pronta.
E a nossa terceira aplicação vai ser o Verdavis. Ele vai ter uma inibição do GABA, um neurotransmissor do inseto, e o nosso principal alvo nessa fase vão ser as lagartas que a gente não conseguiu controlar antes. Esse aqui é o nosso último momento de conseguir controlar essas lagartas, já que depois disso elas vão estar escondidas dentro do cartucho, ou dentro da planta, ou até embaixo do solo. Então a gente tem que fazer esse controle. E de quarta aplicação, se for necessário, caso a gente não consiga controlar com esses produtos anteriores, a gente vai colocar um acefato, que vai controlar vários insetos. Porém, a gente tem que controlar muito bem a dose e relacionar isso com os nossos herbicidas, já que se a gente misturar com alguns tipos de herbicidas, pode dar incompatibilidade. Em relação ao posicionamento dos herbicidas, nós vamos estar considerando as principais plantas daninhas, que no caso, como foram abordados, vamos estar considerando aí o amargoso, o pé de galinha, a buva e o picão preto, e outras também, outras plantas daninhas de folha larga e folha estreita na cultura, mas com um controle mais facilitado. Então, para iniciar esse posicionamento, nós vamos estar fazendo a primeira aplicação antes da semeadura, na pré-semeadura, e vamos estar utilizando uma combinação do glifosato, que é um inibidor da EPSPS, com o 2,4-D, que é um mimetizador de auxina, e como vai estar fazendo a mistura, é importante estar se atentando à cauda para que se mantenha o pH ideal, que geralmente vai variar aí de 4,5 a 6, e para isso então vamos estar utilizando alguns acidificadores para estar fazendo o controle, né, acidificante no caso, para estar fazendo o controle desse pH da calda. Vamos estar utilizando o Zap Fix, ele é um condicionador e acidificante também. Vai ser utilizado 100 ml para cada 100 litros de calda. E também vamos estar utilizando um espalhante adesivo não iônico, que é o Agral, de 100 a 200 ml para cada 100 litros de calda. Em relação à dosagem de cada um deles, para o glifosato nós vamos estar utilizando aí de 2 a 3 litros do glifosato por hectare, em relação ao 2,4-D de 800 ml a 1 litro e 200 de 2,4-D. É importante falar também que vai ser utilizado na pré-semeadura em torno de 10 a 15 dias antes da semeadura com o milho. E outra questão é que estamos considerando que essas plantas daninhas elas não estão em um porte muito elevado, então elas são plantas mais jovens e vai ter um controle um pouco mais facilitado assim, nesse primeiro contato. A segunda aplicação com herbicida vai ser feita na pós-emergência, lá no estádio V2 a V4, aproveitando as aplicações, né, que já vão ser feitas com relação aos fungicidas, por exemplo. Então, o Calares, ele é uma mistura dos ingredientes ativos da atrazina com mesotrione, mesotriona no caso. Vai ser utilizada a dosagem de 1 a 2 litros por hectare, e para atender às exigências do pH da calda vai ser utilizado também acidificantes, que é o PX de 50 a 100 ml por litro de água, para estar atingindo esse pH em torno de 5 a 6,5. E vai estar sendo utilizado também o óleo mineral, o Assist, da BASF, de 0,5 litros por hectare. O volume de calda a ser utilizado vai ser em torno ali de 150 a 200 litros por hectare. E esse herbicida ele é sistêmico também, ele é seletivo para a cultura do milho. Em relação ao posicionamento dos fungicidas, nós vamos estar considerando uma pressão pelos principais patógenos na área. Então vamos considerar a cercosporiose, a umidiosporiose, também a ferrugem políscera. E para reduzir essa pressão desses patógenos, nós vamos já estar fazendo uma entrada desde as fases iniciais, os estádios iniciais do milho. A primeira entrada, a primeira aplicação já vai ser feita no estágio V4. Então vamos estar entrando com um pulverizador de barra para estar fazendo essas aplicações e vamos vendo até onde que será possível estar fazendo essa entrada. E estipulamos aí até V8 para a entrada final. Então nessa primeira aplicação nós vamos estar utilizando o clorotolonil,
que ele é um fungicida aí sistêmico de contato, então ele vai estar inibindo aí o crescimento dos principais fungos aí patogênicos na cultura. E o foco principal dele é a cercosporiose e a eumintosporiose. A dosagem dele vai ser de 1,5 litro por hectare do produto. Vamos utilizar também um espalhante adesivo não iônico, o Agral da Singenta, na dosagem de 100 ml do produto para cada 100 litros de água. O pH ideal que vamos buscar estar atingindo aí é entre 6 e 7. Então, se necessário, utilizar algum outro condicionante para estar alterando o pH, mas vai depender da necessidade. O volume de calda que vamos estar aplicando por hectare vai ser de 150 a 200 litros para estar fazendo essas aplicações. A segunda entrada que nós vamos fazer na área com os fungicidas vai ser em V6, onde vamos estar utilizando o Opera, que ele é um fungicida sistêmico. Ele vai estar fazendo também o controle agora também da ferrugem polícera, e para isso ele vai ter diferentes mecanismos de ação. Então ele tem a ação de diferentes grupos químicos, né, que é os triazóis e as estrobirulinas. A dosagem dele vai ser de 750 ml do produto para por hectare, né, na verdade. Vamos utilizar também um óleo mineral, o Assist da BASF, na dosagem de 500 ml até 1 litro por hectare. E o pH aí que vamos buscar estar atingindo é entre 5,5 e 6,6. O volume de calda que vamos estar utilizando por hectare vai ser de 150 a 200 litros por hectare. Agora, em relação à última entrada que vamos estar fazendo, vai ser em V8, então vai depender de como que está a situação do milho ou da pressão também, e se necessário, vamos estar fazendo essa nova entrada com o fungicida. Lá em V8, vamos estar utilizando aí o Belian para estar fazendo essas aplicações. O Belian também ele tem diferentes mecanismos de ação. Ele é uma combinação de triazol, das estrobirulinas também, das pirazolcarboxamida. Então ele tem diferentes mecanismos de ação, diferentes grupos químicos aí para estar ajudando nessa rotação aí. E o foco dele é também na cercosporiose, na eumintosporiose, também na ferrugem polícera. A dosagem dele que vai ser utilizada vai ser de 600 ml do produto por hectare. Vamos estar utilizando também um espalhante adesivo, o Agral, na dosagem de 100 ml para cada 100 litros de calda. E também vamos buscar estar atingindo um pH aí de entre 5,5 e 6,5. O volume de calda que vamos estar aplicando vai ser de 150 a 200 litros por hectare. Cabe ressaltar que todas as recomendações aqui são as recomendações de bula. Então, eu vou deixar aqui alguns exemplos, né, das recomendações e da bula dos produtos para consulta, caso necessário. E agora, resumindo tudo, esse é o nosso posicionamento geral da cultura. A gente vai fazer uma primeira entrada da dessecação, a gente vai aplicar o 2,4-D mais o glifosato junto com o Caratezeon. Logo em seguida, entre V2 ou V4, a gente vai realizar a nossa capina. Então, a gente vai aplicar o nosso Calares junto com o Ingiopleno mais o Mimic. Depois, a gente vai fazer a primeira entrada de fungicida, que vai ser o cloratolonil. Em V6, a gente vai aplicar o segundo fungicida, que é o Opera. E em V10, se for necessário, a gente vai realizar o acifato. Isso vai depender muito se tem a incidência dessa praga ou não. E em VT, a gente vai fazer a aplicação do Bellion, que é um outro fungicida, nosso último fungicida nessa cultura, mais o Verdavis, já que a gente é um produto caro, então a gente tem que posicionar de maneira adequada. E esse foi o nosso trabalho de posicionamento de defensivos no milho. Foi um trabalho que nos capacitou muito na busca de informação, na busca de conhecimento técnico, de argumentos. Então, a gente só tem a agradecer à professora Fernanda por todos os conhecimentos que foram necessários para fazer esse trabalho. Também agradecer a todos os avaliadores que irão avaliar esse trabalho.
E é isso, turma. Até mais. Muito obrigado.